Fala pessoal, questão 38 do primeiro exame de qualificação da UERJ 2025. Vamos dar uma lida aqui, interpretar, entender e resolver. Considere o gráfico abaixo, que representa a variação da corrente elétrica I em amperes em função do tempo t em segundos observada nos condutores X e Y. Então tem aqui o condutor X e o condutor Y. O condutor X aumenta a corrente dele de maneira linear no tempo, né? Forma uma linha reta aqui. E o condutor Y ele aumenta mais de maneira mais inclinada, mas depois permanece constante no tempo aqui. Os pontos específicos, né, os pontos notáveis dessa situação aqui, desse gráfico, são 12 amperes, né, e 2,5 segundos. Vamos lá, sabe-se que X e QY correspondem aos valores da carga elétrica que passa por uma seção transversal de cada condutor. Quando t é igual a 5 segundos, o módulo da diferença entre Qx e Qy em coulombs é igual a os itens abaixo aqui. Beleza? Vamos entender algumas coisas aqui. É um gráfico que relaciona intensidade de corrente a tempo e está tratando de cargas, né? E a gente sabe aí pela eletricidade que a relação matemática entre esses três entes é o quê? Intensidade de corrente vai ser igual a quantidade de carga dividido pelo tempo que socorre, beleza? Uma maneira diferente de escrever isso é passando o ΔT para o outro lado, quer dizer que I, deixa eu reescrever o nosso I aqui que ficou um pouquinho pequenininho, I vezes ΔT vai ser quantidade de carga. E essa equação aqui para nós, ela é mais pertinente nesse momento da resolução da questão. Por quê? Quando você tem um produto aqui, isso acontece para qualquer equação da nossa física, quando você tem um produto, no caso I vezes ΔT, esse produto aqui, num gráfico cujos eixos são os mesmos, isso é I vezes T, quando você tiver um gráfico de I por T, a área sobre o gráfico representa a quantidade de carga, o resultado aqui. Então, se a equação minha revela I vezes ΔT vai ser igual a carga, num gráfico de I por ΔT, a área sobre essas regiões vão representar a carga. Então, se eu considerar isso aqui como duas figuras geométricas e calcular a área dessas duas figuras geométricas, eu vou ter a quantidade de carga nesse período. Então, veja bem, para o condutor X, a quantidade de carga é essa área aqui, que nada mais é do que a área de um triângulo retângulo, beleza? Então, é só fazer aqui base vezes altura, que eu vou conseguir resolver. E a carga que passou pelo condutor Y entre 0 e 5 segundos é essa área aqui, que eu vou considerar como sendo a área de um trapézio. Bom, vamos lá. Depois eu vou ensinar um jeito mais fácil de calcular esse troço aqui. E a gente vai resolver da seguinte forma. Então, para o condutor X, vou escrever aqui, ó, para X eu vou considerar o quê? Um triângulo, variando de 0 a 5. Então, a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, isso é, vezes meio, beleza? Bom, nesse nosso triângulo aqui, a base do triângulo, ela vai de quê? De 0 a 5, então a base vale 5. E a altura dele vale 12, beleza? Então a gente pode escrever aqui que a área do triângulo vai ser a base, que é 5, vezes a altura, que é 12, dividido por 2, ou vezes meio, etc. Bom, 5 vezes 12 dá 60, dividido por 2 dá 30. 30 é o quê? A área aqui vai ser dada em amperes, beleza? Porque a área é a mesma coisa que carga, tá bom? Então, o que a gente vai descobrir aqui? Que dentro do condutor X, essa área aqui, isso é, no período de 0 a 5 segundos, nós tivemos uma carga de 30 amperes passando por debaixo dele. Então, a gente vai agora para o condutor Y, não é isso? Isso. O condutor Y, vamos lá. Para
Y. Nós temos que a área, nesse momento aqui, já não vai ser base vezes altura sobre 2, porque trata-se do condutor Y, que é um trapézio aqui. Bom, a área do trapézio, ela é o quê? Base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2, tá bom? Bom, então vamos olhar aqui o nosso trapézio, essa figura aqui, né? Quem é a base menor é 5 menos 2, que dá 3. Então, de 2 para 5 são 3 unidades, beleza? Então, vamos colocar aqui, dizer que a área é 3. Bom, a base maior, ela é tudo isso aqui, 5 menos 0, que são 5 unidades, mais 5, vezes a altura do trapézio, que é essa altura aqui, que vai de 0 a 12, né? Essa mesma altura aqui vai de 0 a 12, que são 12 unidades, dividido por 2, tá? Então, melhorando a cara desse troço aqui, eu vou saber que a área é 3 mais 5, que é a mesma coisa que 8. 8 vezes 12 dividido por 2. Bom, posso dividir 8 por 2, que vai dar 4. Então, eu sei que 4 vezes 12 é a mesma coisa que 48 amperes, que é a minha carga. Beleza? Bom, o que ele está perguntando aqui? Então, nós sabemos a carga que passa pelo fio X, que é 30 amperes, e a carga que passa pelo fio Y, que são 48 amperes, beleza? Ele quer saber o módulo da diferença entre QX e QY. Bom, a diferença de QX, vou botar em outra cor aqui, a diferença de QX menos QY, e ele quer saber o módulo da diferença, né? Vai ser o que? O módulo de 30 menos 48, que vai dar menos 18, que é igual a 18 amperes. Beleza? Vou melhorar isso aqui que tá feia a minha letra demais. Tá ok? Bom, olhando para o gráfico, o que são esses 18 amperes? É essa região aqui, ó. Por quê? É a área do condutor Y, que é essa área total aqui, menos a área do condutor X, que é essa área total aqui. Ora, essa área aqui menos essa área aqui dá isso aqui. Isso aqui representa, então, 18 amperes. Ah, Thiago, então, pelo teu raciocínio, eu não preciso fazer pelos dois, isso é a área do trapézio menos a área do triângulo. É só eu ver a área desse troço aqui. Se você pensou assim, você está muito certo, beleza? Então, se eu souber quanto que vale a área desse triângulo aqui, eu sei quanto que vale a diferença do trapézio para o triângulo retângulo, tá bom? Bom, vamos olhar aqui, vamos fazer uma análise desse troço aqui. Esse triângulo aqui, eita, calma aí. Esse triângulo aqui, eu posso dizer que ele está deitado, né? Tá virado para baixo, e a base dele é essa aqui, e a altura dele, pela definição de altura na matemática, é alguma coisa que aponta, que começa num ponto dele e desce, formando um ângulo perpendicular com aquilo que é a extensão da base dele, né? Então, a altura dele aqui seria 12 e a base dele 3 unidades, beleza? Bom, contando com essa diferença, eu vou chamar esse cara aqui, sei lá, de T, que é essa área aqui. Beleza? Bom, então, meus amigos, a área de T nada mais é do que a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base desse triângulo aqui? Ela é 3 unidades, porque ela vai de 2 a 5. Então, são 3 unidades. Quem é a altura? Vamos ver quem é a altura aqui. São 12 unidades, que é isso aqui, beleza? Vezes 12 dividido por 2. 3 vezes 12, 36, dividido por 2, 18 amperes.
bom, que é exatamente o mesmo valor que a gente obteve segundo outro cálculo. Só que esse cálculo aqui, ele é um pouco, quer dizer, ele é bem mais simples, mas a execução dele é simples, o entendimento dele é um pouco mais complexo, porque você precisa ter um conhecimento mais vasto. E aí 18 amperes a gente consegue responder aqui na letra C, que é aquilo que a gente almeja, a resposta da questão correta, tá bom? Então ensinei duas maneiras aqui, espero que você tenha entendido as duas, e elas dependem de níveis de compreensões diferentes, só que a sua capacidade analítica se aprimora quando você entende que dá para resolver de várias maneiras diferentes a mesma situação. Existem talvez infinitas maneiras de resolver esse problema com técnicas diferentes, tá? Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.